Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Gaber aqui, e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o fim da era Stephen Curry, ou a gente pode considerar talvez o fim da janela de títulos que o Golden State Warriors poderia estar almejando nessa temporada. E você pode estar achando que eu estou um pouco maluco ou biruta de pensar isso, mas não, cara. Se a gente der uma observada a respeito da classificação da NBA neste exato momento, o time do Golden State Warriors se encontra em 8º lugar. Não pode ser algo tão impressionante assim, mas só que o que distancia o 8º colocado do 4º colocado são apenas 2 vitórias. Uma diferença de 2 jogos e meio no caso, por causa que o Timberwolves também tem uma derrota a menos. Mas não é algo impossível de se imaginar com o time do Golden State Warriors completo, com os principais jogadores saudáveis, com uma provável troca que estavam se especulando ainda durante essa janela de transferência, que eles pudessem continuar nessa streak, a gente pode dizer assim, nessa sequência de jogos extremamente quente que eles mantiveram até a partida de ontem, que eles mantivessem ainda por mais tempo e conseguissem ir direto para os playoffs, ir direto ali entre os 6 primeiros colocados e fizessem uma boa corrida na pós-temporada, até porque tem uma coisa que esse elenco tem de sobra, que é pouco até apreciada pela maioria das pessoas, que é a experiência. Jimmy Butler, muito experiente em playoffs, Stephen Curry, 4 vezes campeão, Draymond Green, um cara muito impactante ainda mesmo sendo meio biruta da cabeça, e eu tô com um pouco de raiva dele, que ele quase lesionou o Karl Anthony Towns segurando o tornozelo dele, sendo que quando ele foi segurado o tornozelo, segundo ele pisou no peito do Domantas Sabonis. Então o Karl Anthony Towns deveria pisar no peito dele, mas esse aqui não é o assunto desse vídeo em específico. Retornando para as últimas 16 partidas do time do Golden State, eles vieram numa streak muito quente, cara. 13 vitórias e 3 derrotas apenas, ganhando uma sequência de jogos bem impressionante. Ganhou do Phoenix Suns, ganhou do Orlando Magic, ganhou do Dallas Mavericks, perdeu pro Toronto Raptors, ganhou do Brooklyn Nets, ganhou do Charlotte Hornets, perdeu pro atual campeão, Oklahoma City Thunder, ganhou do Utah Jazz, perdeu por 1 ponto apenas para o Clippers, ganhou do Milwaukee Bucks, ganhou do Sacramento Kings, perdeu pro Atlanta Hawks, ganhou do Portland Trail Blazers, ganhou do New York Knicks, ganhou do Charlotte Hornets mais uma vez e por fim ganharam ontem do Miami Heat, que foi onde aconteceu o fatídico lance da lesão de Jimmy Butler, que praticamente já é de se esperar que seja o fim da temporada 2025-2026 para ele, já que segundo o Shams Charania foi um ACL, que é infelizmente uma lesão comum no joelho entre os atletas da NBA, que é quando ocorre um estiramento ou rompimento do ligamento cruzado anterior. E essa lesão em si é muito complexa de recuperação. E é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco mais sobre o porquê que realmente é uma lesão que pode ter fechado essa janela de título, né? Se o Golden State Warriors estava almejando disputar nessa temporada, o que o time da Ponte Dourada pode fazer daqui pra frente ainda nesse período de transferência para tentar salvar essa temporada do Stephen Curry e o que esperar agora desse time do Warriors daqui pra frente, mano. É uma situação bem complexa. Se você tá chegando por aqui agora e gostar do vídeo, até o final dele, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar me ajudando demais a manter a frequência aqui do canal. Se quiser ajudar mais diretamente, entre para a família de membros por apenas R$2 e ajude a manter essa bagaça de pé. E se você quiser aproveitar a última janela de compras, essa aqui eu já vou te avisando, viu? O maior desconto de todos os tempos na loja Trash Talk está acontecendo neste exato momento. Clique no link aqui na descrição ou acesse lojatrashtalk.com.br e garanta as últimas unidades. É só para zerar o estoque, porque tem poucos tamanhos e eu quero enviá-las para vocês. Então aproveite o maior desconto do ano, não vai voltar, só o próximo drop, fechou? Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Olhando novamente o lance, dá pra ver que por conta do tênis do Jimmy Butler ter grudado no chão e ele ter tomado ali podemos dizer um encontrão, um jogo de corpo do Devin Mitchell na hora que ele pousou, o corpo dele foi e o pé dele travou no chão, fazendo com que ele torcesse o joelho. É um lance bem feio, pra ser sincero, e que já dá um grande gelo no estômago quando você pensa que o Jimmy Butler já é um atleta de 37 anos de idade, praticamente, quase 37 anos. Que levando em consideração que ele vai passar agora por uma recuperação longa, ele vai voltar a atuar quase com 38 anos pelo time do Golden State Warriors. E mais, ele só tem mais uma temporada garantida de salário, recebendo uma bagatela de 54 milhões essa temporada e 56 na temporada que vem. Qual que é o grande ponto de eu chegar aqui e cravar? Cara, esse foi o final da janela de títulos do nosso mano Stephen Curry, principalmente com o que o Golden State estava almejando e como eles construíram esse elenco. Porque praticamente o Golden State ele é baseado em Jimmy Butler, Stephen Curry e Draymond Green. Não é o trio mais complementar que você pode imaginar aí na sua formação ideal para jogar no esquema ofensivo do Steve Kerr. Porém, quando a gente imagina que em uma das últimas derrotas que eu assisti do Golden State, quem estava tentando ainda fazer com que o time vencesse a partida era um Jimmy Butler com 30 pontos e era um Stephen Curry de 33 pontos, fazendo 66
dos 105 pontos da equipe na partida, você entende que é um time que é muito dependente dos dois veteranos. O Jimmy Butler realmente se adaptou e tá fazendo a melhor temporada da carreira dele desde a temporada 23-24, já que a última temporada dele do Miami foi bem na marcha lenta. A primeira experiência dele no final da temporada passada com o Golden State, ele ainda não tinha se adaptado completamente, tava recuperando de lesão, ele ajudou muito a equipe a melhorar defensivamente, mas ele ainda não estava tão confortável ofensivamente. Agora, nessa temporada, ele estava realmente voando com o sistema ofensivo do Steve Kerr, tanto que se a gente levar em consideração os últimos 14 jogos, a média do Jimmy Butler estava em 21,3 pontos, 5,1 rebotes, 4,7 assistências, com 1,2 roubos de bola, apenas 1,8 turnovers. O cara que tem uma utilização ofensiva muito presente, somado ainda a quase 60% dos arremessos para 2 e quase 90% de lance livre. O arremesso dos 3 ele acabou oscilando bastante porque não é a especialidade dele. Nessas partidas em questão ele estava com quase 30% de aproveitamento, mas na temporada em geral tá com 37,6%. Então, se o projeto para esse elenco era manter o melhor das suas duas estrelas, Jimmy e Steph, para essa temporada acabou. E se você for pensar em esperar um retorno do Jimmy Butler, você não sabe como ele vai retornar, você não sabe quanto tempo ele vai levar para voltar à forma, para quem sabe tentar algo novamente na temporada que vem, utilizando esse mesmo core de atletas, pode ser que você realmente tenha perdido a última janela de um possível título para encerrar a carreira do Stephen Curry. Porque dificilmente as equipes vão ter o interesse de trocar algum atleta de grande valor com o Golden State Warriors por um Jimmy Butler lesionado, até porque a qualidade do Jimmy Butler antes da lesão é uma coisa, quando ele for voltar ainda é uma incógnita. E foi exatamente aquilo que eu tinha conversado com vocês antes da temporada começar. Você vai confiar que o Golden State Warriors vai conseguir fazer uma temporada daquelas improvavelmente saudável de 3 jogadores com 37 anos de idade, 3 jogadores que estão ali no seu final de auge, que eles vão conseguir manter esses 3 jogadores saudáveis por toda a temporada e ainda mais na pós-temporada quando as coisas se intensificam para poder trazer um resultado positivo? Era muito difícil de acontecer. E exatamente no meio da temporada aconteceu essa fatalidade com o Jimmy Butler. Por conta da idade, infelizmente já era de se esperar. Mas e agora? O que o Golden State Warriors pode fazer de modificação? Quem buscar? Que troca é possível fazer? Aqui a gente vai ter que compilar todos os rumores que estão cercando aí os últimos dias do time da Ponte Dourada. Tem aquela ideia hipotética de todo sonhador, torcedor do Golden State de ir atrás do Giannis Antetokounmpo. Se você torce pro Golden State e nunca imaginou isso acontecendo, manda todo mundo que tiver que mandar. Manda Jonathan Kuminga, manda Jimmy Butler, manda as 2 pick swap que tem ainda, manda o que tiver que mandar pra fazer isso acontecer e tentar salvar o final da carreira do Stephen Curry. É uma possibilidade? É. Extremamente baixa, porque eu não sei se o Milwaukee Bucks ia estar disposto a falar, não, beleza, manda o Jimmy Butler aí e tudo que vocês puderem mandar pelo Giannis, a gente aceita, já focado nessa próxima reconstrução do time, já que o futuro do Giannis é incerto e se a gente esperar, a gente vai perder o cara a troco de nada. Mas esse é o cenário mais improvável de acontecer. A segunda opção que vem na minha cabeça é aquela troca que eu já falei pra vocês que seria o do meu maior agrado, meio que o estilo Splash Brother 2.0, Stephen Curry junto com Michael Porter Jr. Teria que mandar ali um Jonathan Kuminga, teria que mandar, quem sabe, um Moses Moody mais alguma coisinha ali de final de banco de reservas pra poder trazer um cara do calibre do Michael Porter, ainda mais valorizado do jeito que ele tá, com 26 pontos de média. Poderia ser uma solução pra parte da pontuação em curto prazo, mas não seria uma solução coletiva, já que o Michael Porter Jr. não conseguiria de forma alguma substituir o Jimmy Butler nesse quinteto do Golden State, principalmente na parte defensiva. Ia precisar ali, num cenário hipotético, de Michael Porter, Jimmy Butler e Stephen Curry, os 3 saudáveis, em quadra simultaneamente. Então seria mais uma aposta assim no Michael Porter, eu consigo enxergar pra temporada que vem, mas não é de se descartar também. E por último, e aqui eu acho que todo mundo vai torcer o nariz depois que eu falar, mas acreditar que o Jonathan Kuminga vai ser esse substituto do Jimmy Butler neste exato momento. Seria a menos arriscada com questão a acertos e erros da franquia, porque qualquer erro agora terminaria de liquidar qualquer chance do Golden State Warriors ganhar mais um título no período Stephen Curry, porque mandar Jonathan Kuminga, mandar mais peça, mandar mais pique pra uma troca desesperada pra tentar salvar essa temporada, limitaria qualquer coisa que estivesse disponível pra eles numa agência livre, qualquer coisa que estivesse disponível de alguma troca que fizesse total sentido. Então seria utilizar o Jonathan Kuminga e falar, cara, essa é a única oportunidade que você vai ter, você tem agora essa janela de lesão do Jimmy Butler pra você tentar salvar a nossa temporada e meio que salvar o seu legado aqui dentro dessa franquia, você fazer acontecer,
Se vira, irmão. Virada de chave total. Lock-in. Mamba mentality. Toma conta dessa bagaça, substitui o Jimmy e vamos tentar salvar essa temporada. Seja o herói improvável. E mesmo se ele não salvar de fato e ele apenas valorizar o passe e ficar um cara muito mais valioso aos olhos do mercado da NBA, você utiliza ele ainda, já que tem o total controle do contrato dele na temporada que vem, pra tentar uma troca por algum nome mais relevante, tentando salvar o valor de mercado, colocando ele como um contrato totalmente valioso ao interesse principalmente das franquias que já estavam interessadas nos seus serviços. Pra mim, esses são os 3 cenários hipotéticos assim mais prováveis de acontecer, sendo o mais provável de todas, Jonathan Kuminga assumir esse papel, o segundo, uma troca pelo Michael Porter, e o terceiro, eles tentar dar all-in pra fazer um duo Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, já que de todos os caras que a gente já conversou a respeito de um duo com o Giannis, eu acho que dos armadores de extrema elite da NBA, o Steph é o melhor deles talvez, porque ele não é um armador que necessita da bola o tempo todo nas mãos, ele opera muito bem fora da bola, ele joga muito naquela gravidade, né, se movimentando na quadra, recebendo corta-luz fora da bola, enquanto não tem problema do Giannis ficar com a bola na mão, até porque o Giannis desenvolveu boas skills de playmaking. E sim, eu consigo acreditar que daria certo, mais do que deu certo com o Damian Lillard, mais do que num mundo hipotético de Trae Young daria certo, mas a gente tá falando do melhor arremessador da história e um dos jogadores mais impactantes da história do basquetebol, que é o Stephen Curry. Dito isso, apenas analisando friamente, lesão do Jimmy Butler, na minha opinião, significa o final da temporada do Golden State Warriors. Tipo, infelizmente não vai sobrar nada. Espero que eu esteja errado no final das contas, eu espero que eles consigam dar a volta por cima, só que agora a missão título para Stephen Curry antes do final da sua carreira ficou deveras mais complexa. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha do que vai ser essa temporada do Golden State Warriors, o que vai ser esse final de carreira do Stephen Curry, acha que o Jimmy Butler ainda dá conta de voltar em alto nível, eles deveriam esperar o cara voltar, deveria tentar mais um punch com ele no time, ou vamos seguir adiante, troca tudo que tiver para trocar, arrisca o futuro que tiver que arriscar para tentar ainda nessa temporada tirar um caldo do senhor Stephen Curry, que ainda continua atuando como um dos 10 melhores jogadores da liga. Deixe aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. E se você quiser ajudar mais diretamente, já sabe, loja Trash Talk aqui embaixo. Se torne um membro por apenas R$2 e ajude a manter esse canal de pé. E agora sim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo no seu coração, até a próxima e falou!